Oi crianças, tudo bem? Aqui é a tia Mari e o culto infantil de hoje também vai ser sobre perdão. Mas, como vocês já sabem quando a gente deve perdoar e por que a gente deve perdoar, hoje eu trouxe uma história que eu achei na Bíblia que fala sobre perdão e é uma história muito interessante. Mas antes, a gente vai fazer a nossa oração. Então fecha os olhinhos, junta as mãozinhas que a tia vai orar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela aula de hoje e muito obrigada pela minha família. Que nós consigamos entender a aula e colocar tudo que a gente aprendeu em prática. Em nome de Jesus, amém. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela está na Bíblia, está lá em Mateus 18. Então, se depois você quiser ouvir essa história de novo, pede para alguém ler para você, ou se você já sabe ler, lê essa história para alguém. Você vai ver como essa história é legal. Essa história é sobre um rei e o seu empregado. O que aconteceu? Esse rei, ele estava muito bravo. Ele queria conversar com esse empregado, porque esse empregado estava devendo muito dinheiro para ele, mas muito dinheiro para ele. E ele queria saber o porquê que ele não estava pagando, o que estava acontecendo. Então ele chegou no empregado e disse assim: "Você sabe da dívida que tem, por que você não me paga?" E aí o empregado ele ficou super assustado, porque ele não sabia o que fazer, ele não tinha dinheiro para pagar o rei. Então ele começou a implorar: "Por favor, me perdoa, por favor, eu não tenho dinheiro para te pagar, por favor, perdoa essa dívida." E aí, o que vocês acham que aconteceu? Será que o rei perdoou? Era muito dinheiro que o empregado estava devendo. Então o rei pensou e então disse: "Tudo bem, você está perdoado, mas não repita mais isso." Então o empregado ficou super feliz. Claro, imagina, quando alguém perdoa a gente não fica feliz? Então, foi o mesmo sentimento que o empregado teve. Ele ficou super feliz, pulando de alegria, e aí ele saiu andando pela rua. Enquanto o empregado estava andando pela rua super feliz, ele encontrou um outro homem. E esse homem estava devendo para ele, acredita? Só que o valor que esse homem aqui estava devendo para ele era muito baixo, nem se compara com o tanto que ele estava devendo para o rei. Então, quando ele viu esse homem, logo ele foi cobrar ele: "Ei, você sabe que me deve, pague logo a minha dívida." Então, esse homem ficou super assustado, porque ele também não tinha dinheiro para pagar a dívida. E logo ele fez a mesma coisa e pediu perdão: "Me perdoe, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, por favor, perdoe." O que vocês acham que o empregado fez? Ele devia perdoar, né? Ele tinha acabado de ser perdoado. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não perdoou. Ele mandou prender o homem que devia a ele, até que ele pagasse tudo que devia. "Não, senhor, você vai ficar preso até me pagar tudo que deve." Só que ao redor de toda aquela confusão, tinha um servo do rei observando tudo. Ele viu tudo o que tinha acontecido. E na hora ele foi correndo contar para o rei o que tinha acontecido. Senhor rei, você não sabe o que aconteceu." "Diga-me, servo, o que aconteceu?" "Sabe aquele empregado que o senhor acabou de perdoar? Então, ele está cobrando um outro homem e vai prender ele se ele não pagar toda a dívida." Na hora que o rei ficou sabendo dessa história, ele ficou muito bravo e muito chateado e mandou na hora chamarem aquele empregado para ver o que estava acontecendo. Então ele disse: "Eu estou muito chateado com você. Eu perdoei a sua dívida, mas você não perdoou. Pois então agora você ficará preso até me pagar tudo o que deve."
E é assim que aconteceu a história. Bom, vocês viram o que aconteceu, né? O rei, mesmo que o empregado estivesse devendo muito dinheiro para ele perdoou. E o empregado, que encontrou aquele homem que nem devia tanto assim para ele, não perdoou. Tem alguma coisa errada aí, né, gente? A gente já aprendeu nas outras aulas que nós devemos perdoar as pessoas. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente fica com essas coisas ruins no nosso coração, ele fica sujinho. É pecado. Tudo que é pecado desagrada a Deus. Nós precisamos deixar o nosso coração assim, ó, limpinho. Quando a gente deixa Jesus entrar no nosso coração, tudo fica limpinho, porque Jesus, ele nos perdoou. Se alguém nos perdoou, nós também devemos perdoar, não é mesmo? Se o rei perdoou a gente tem que perdoar o moço que deve a gente. Se Jesus perdoou a gente tem que perdoar o nosso próximo, independente de qualquer coisa que ele tenha feito. Se alguém pisou no seu pé, ou se alguém quebrou o seu brinquedo, ou se alguém brigou com você, independente, nós precisamos perdoar e também nós precisamos pedir perdão. Às vezes a gente pode magoar uma pessoa, às vezes a gente quebra o brinquedo de um amiguinho sem querer. Nós também precisamos pedir perdão. Então essa é a aula de hoje. Nós já sabemos o que é o perdão. Hoje a gente escutou um exemplo do que é o perdão. Então, essa semana o que nós vamos fazer? Nós vamos praticar o perdão. Se você lembrou de algum amiguinho que pediu desculpa para você e você não perdoou, ou se você lembrou de algum amiguinho que você magoou e não pediu perdão, essa é a hora de colocar isso em prática. Vamos fazer uma oração para Jesus ajudar a gente a fazer isso? Então fecha os olhinhos, junta as mãozinhas que a tia vai orar de novo. Senhor Jesus, muito obrigada pela aula de hoje e muito obrigada pela história que foi contada. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a perdoar os nossos amiguinhos, a qualquer pessoa que tenha nos magoado. E que o Senhor nos ajude também a pedir perdão quando a gente erra. Não só aos nossos amiguinhos, mas ao Senhor também. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijo e tchau!